Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de número 92 do caderno rosa da prova do Enem 2022, cujo tema aí vai falar de eletroquímica, proteção catódica, barreiras para impedir a oxidação. Vamos dar uma lida na questão. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação, conforme ilustra a equação química. Na equação química a gente tem o ferro metálico em contato com a água e o oxigênio e ele é oxidado a óxidos de ferro, aqui no caso o óxido de ferro 3 na forma hidratada. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, que aqui é o óxido de zinco, e alumina, que é o óxido de alumínio, sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia em qual princípio? Letra A, proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor, uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro, passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido, efeito de barreira que impede o contato com o agente oxidante e galvanização que usa outros metais de menor potencial de redução. Gente, na letra A, letra E, você tem descrições de fenômenos que envolvem proteção de metais contra a oxidação. E todas as descrições estão certas, mas você tem que encontrar a alternativa que se aplica àquilo que você está procurando, né, em relação a esses filmes finos de nanocerâmicas. Tá? Essas nanocerâmicas à base de zircônia e alumina. O que você vai ter aqui é que se você tiver uma peça de aço, essa peça de aço ela vai ter que estar em contato com o oxigênio para ela ser oxidada. É preciso contato entre os reagentes para que a reação aconteça. Se você faz a deposição de um filme e esse filme impede o contato do ferro com o oxigênio, você tem aqui um efeito que a gente chama de efeito de barreira. O oxigênio vai entrar em contato, mas ele vai entrar em contato com a zircônia misturada aqui ao L2O3. O que vai acontecer é, essas duas espécies, tanto a zircônia quanto o óxido de alumínio, eles não podem se oxidar ainda mais, eles já estão oxidados. Tá? Então, o que vai acontecer é, o oxigênio ele encontra uma barreira e não consegue entrar em contato com o ferro. Então, olha, esse efeito de barreira impede o contato do ferro com o agente oxidante. Agora, vamos eliminar as outras alternativas para a gente ficar mais segura. Primeiro, galvanização, que é o que a gente tem quando a gente deposita um metal mais nobre sobre a superfície do outro. Então, por exemplo, eu posso fazer o ferro e depositar sobre ele, na superfície dele, um metal muito nobre, por exemplo, cromo, né? Um metal que é menos reativo, com potencial de redução menor. O cromo não se oxidaria com tanta facilidade, ele protegeria ali o ferro por uma camada. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está usando, né, os filmes finos nanocerâmicos. Então, não é o da letra E. Proteção catódica e metal de sacrifício consiste basicamente na mesma coisa. Você vai usar um metal com potencial de redução muito baixo que vai se oxidar no lugar do ferro. Isso é feito geralmente em cascos de navio, onde você tem umas placas grandes de zinco, e esse zinco se oxida preferencialmente no lugar do ferro, e aí depois você, quando tem todo o metal de sacrifício oxidado, você vai lá e faz a troca. Então, nem a letra A, nem a letra B corresponde ao que a gente está fazendo ali, que é usar os filmes nanocerâmicos. Tá? E a passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido, isso não acontece com o ferro metálico, isso acontece com o alumínio. Né? O alumínio, por exemplo, ele é um metal bastante reativo, mas só que como ele oxida somente na superfície, formando um filme bem fino também de óxido de alumínio, uma camada bem fininha, essa camada protege o alumínio da oxidação, porque quando você vê uma janela de alumínio, uma peça de alumínio, na verdade o que você está vendo em primeira mão é óxido de alumínio. O alumínio está ali atrás dessa pequena camada, dessa fina camada, mas ainda assim ele mantém a característica de ter um brilho metálico, né, de ser o aspecto metálico, mas ele está ali com uma camada muito fina de óxido de alumínio e é
por isso que mesmo sendo mais reativo até do que o ferro, o alumínio não se oxida. É porque na verdade a camada dele já está oxidada. Então aqui também não é passivação do ferro e não é galvanização. A única possibilidade seria ser um efeito de barreira, o impedimento do contato para que a reação aconteça. Beleza? Eu considero essa questão aí de nível médio indo para difícil para a maioria dos alunos que tem aí um domínio do tema, porque ela é inesperada. Todo mundo que vai fazer questões envolvendo o tópico oxirredução talvez esperasse alguma questão que você tivesse que usar potencial de redução, talvez tivesse que fazer a previsão de quem vai se oxidar no lugar de quem, tá? Então isso daí foi algo inesperado comparando com as outras provas. A gente estava esperando uma questão de eletroquímica mais clássica nessa prova de 2022, beleza? Então, olha, se você gostou dessa resolução, você pode deixar um valeu demais e contribuir financeiramente aqui para o canal, tá? Você pode se inscrever e, é claro, isso daqui você também pode fazer, que é seguir a gente lá no Instagram, @BisudaQuímica, beleza? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!